Hoje nós vamos conversar com o Dr. Luiz Gustavo Longo, do escritório Longo Advogados, e vamos tirar algumas dúvidas sobre a reforma trabalhista. Doutor, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso programa. Quais são as principais mudanças para os trabalhadores e também para as empresas? A reforma trabalhista trouxe muitas mudanças, tanto para os trabalhadores como para as empresas. Ela foi fruto de um entendimento do governo de que era necessário algum instrumento jurídico para aumentar o número de empregos. Evidentemente que essa reforma trabalhista nós gostaríamos que ela fosse discutida mais com a sociedade. Ela foi aprovada na Câmara, no Senado, mas a sociedade não foi ouvida. Ela alterou mais de 100 dispositivos da CLT. As mudanças dela vão ser sentidas mais durante agora a tramitação dos processos judiciais, também no dia a dia das empresas. Essas mudanças elas vão desde normas de natureza processual como normas de natureza material. Algumas mudanças assim sensíveis que os trabalhadores vão sentir agora que está em vigor a reforma. Mudança desde o intervalo intrajornada, que antes era de 1 hora, agora passou para 30 minutos. Mudanças também no dia a dia das empresas, onde o empregado vai poder fazer um acordo individual com o seu empregador quanto às horas, quanto ao banco de horas. Temos também mudanças sensíveis de natureza processual, onde alguns instrumentos jurídicos foram inseridos nesta norma. Por exemplo, a demissão de comum acordo é uma novidade. A esperança nesta nova modalidade de demissão é que o trabalhador que quiser sair da empresa possa fazer um acordo. Evidentemente que ele vai receber, não vai receber todos os direitos, mas vai receber metade do aviso prévio, vai receber férias, 10º, não vai receber o seguro-desemprego, mas vai receber 80% do FGTS, vai receber 20% da multa. Então, são instrumentos agora desta reforma para tentar fazer com que o país seja mais competitivo, para que os empresários diminuam sensivelmente os custos trabalhistas. Eu confesso que para você que estou curioso em saber os efeitos desta reforma trabalhista daqui 1 ano, daqui 2 anos, como que ela vai se incorporar tanto na relação dos empregadores com a empresa, quanto propriamente nos processos judiciais trabalhistas. Há 2 correntes bem distintas quanto à análise desta reforma. Uma primeira corrente diz que o número de empregos vai aumentar, tendo em vista que os custos dos empregadores vão diminuir, aí os empregadores poderão empregar mais. Outra corrente diz que haverá uma precarização das relações de emprego. Te confesso que somente daqui 1 ano, 2, 3 anos, a gente vai poder avaliar qual das correntes é que tinha razão. Eu não me filio por enquanto a nenhuma delas. Eu acho que essa reforma é uma tentativa válida do governo para tentar fazer com que o país seja mais competitivo, o país diminua um pouco os custos trabalhistas, mas evidentemente que eu estou um pouco receoso também, porque melhorou bastante para o empresariado, mas os empregados também não vão poder perder aqueles direitos assegurados pela Constituição Federal. Então, esta reforma trabalhista
a expectativa nossa é que no dia a dia a gente sinta se ela é válida, se ela vai trazer benefícios, e os benefícios têm que ser para as duas partes, não somente para um lado, não somente para o empregador. O empregado também tem que ter benefícios. Então, esta é a nossa expectativa. Várias mudanças ocorreram e somente então no decorrer do tempo é que se vai efetivamente se avaliar os efeitos desta reforma. Doutor, e como vai funcionar o banco de horas, horas extras e férias dos trabalhadores a partir dessa reforma? A reforma trabalhista, quanto às horas extras, efetivamente não trouxe nenhuma mudança. A única coisa que ocorreu é quanto ao banco de horas. A CLT previa uma compensação semanal de horas. O que a reforma fez foi estender as possibilidades de compensação, inclusive envolvendo o banco de horas. Por exemplo, há um prazo máximo de 6 meses para o empregado negociar, através de um acordo individual com o seu patrão, o banco de horas. Então, a reforma ela tornou mais flexível a possibilidade de compensação de horário, porque o empregado vai poder negociar com o seu empregador essa questão aí do banco de horas. Temos algumas mudanças também da reforma, que se trata do regime 12/36, tá? A reforma, a Lei 13.467, previa o regime 12/36 por acordo individual escrito. Eis que o presidente Michel Temer, nesta semana, editou uma medida provisória 808, fazendo a reforma da reforma. Então, agora, o regime de 12/36, que era previsto na Lei 13.467, por acordo individual escrito, o regime 12/36 só vai poder ser feito por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Então, é esta medida provisória que efetivamente o principal crítico dela foi o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez a reforma da reforma, tá? Mas especificamente na questão das horas extras, então é isso, quer dizer, a reforma trouxe uma possibilidade de flexibilização maior de negociação entre o patrão e o empregado. No que se refere às férias, a reforma trouxe uma novidade. As férias elas poderão ser parceladas em 3 prazos, sendo que o primeiro não pode ser inferior a 14 dias. Tá? Então, elas podem ser fracionadas em 3 oportunidades durante o ano, sendo que em uma oportunidade não pode ser inferior a 14 dias. Então, efetivamente que aumentou a possibilidade agora do empregado negociar as suas férias com o patrão. Ele vai poder tirar, exemplo, 14 dias no início do ano e poderá negociar depois mais uma semana na metade do ano, mais uma semana no segundo semestre, enfim. Essa possibilidade a reforma concedeu, quer dizer, o patrão e o empregado de negociar as suas férias em fração máxima de 3, sendo que uma delas não pode ser inferior a 14 dias. Doutor, e sobre os contratos intermitentes, como fica essa questão? O contrato de trabalho intermitente ele não estava previsto na legislação trabalhista anterior. É uma novidade, ao meu ver, importante para aumentar o número de empregos. Por quê? O contrato de trabalho intermitente é aquele contrato em que o empregador convoca o empregado em dias específicos para trabalhar um número de horas específico. Esta convocação, o empregado tem que dizer, eu quero trabalhar. Por quê? Porque no contrato de trabalho intermitente, o empregador convoca o empregado, ele vem, trabalha o número de horas e vai receber aquelas horas trabalhadas. Por que eu acho que é bem saudável no sistema trabalhista? Porque o empregado poderá
trabalhar para várias empresas. Ele pode trabalhar para 5 ou 6 empresas por contrato de trabalho intermitente. Então, no momento que uma empresa convocar ele, dar choque de horário com uma outra empresa, ele pode se negar a trabalhar, pode trabalhar numa outra semana, enfim. E ele vai recebendo os valores conforme as horas trabalhadas, né? Aí o contrato de trabalho intermitente, na lei da reforma 13467, traz todo um regramento, traz inclusive, quando é encerrado esse contrato, a relação das verbas rescisórias, né? Esta medida provisória que saiu esta semana, a de número 808, que é a reforma da reforma, trouxe uma importante mudança para o contrato intermitente. Estabeleceu uma quarentena, isto é, uma quarentena de 18 meses para que aquele trabalhador que trabalhe na mesma empresa, para evitar que a empresa extinga o contrato de trabalho normal e contrate aquele trabalhador por contrato intermitente, essa empresa só vai poder fazê-lo desta forma após 18 meses. Então, esta medida provisória, ao meu ver, foi muito importante porque estabeleceu esta quarentena, porque senão aquela empresa em que o trabalhador está trabalhando num contrato normal de trabalho, recebendo por mês, trabalhando 220 ou 180 horas mensais, o trabalhador não pode ser prejudicado com a empresa extinguindo aquele contrato e contratando o trabalhador por contrato intermitente. Então, esta modalidade de contrato é bem-vinda. A eficácia desta modalidade só vai ser sentida durante os próximos meses, os próximos anos, mas a nossa expectativa é que aumente o número de empregos. O contrato de trabalho deve ser alterado caso se encaixe em alguma dessas mudanças? Bom, essas mudanças que especificamente, de acordo com a pergunta, você está falando do direito material. Bom, essas normas da reforma, elas se incorporaram imediatamente na legislação trabalhista. O que nós aconselhamos? Caso haja possibilidade de alguma nova modificação, por exemplo, questão dos intervalos intra-jornada, que é uma modificação importante na reforma, que o empregador sente com o empregado e faça um aditivo contratual estipulando as novas condições. Mesmo caso na questão do regime de compensação horária. Caso o empregador queira modificar a relação com o empregado, tendo em vista essa nova lei, que se faça um aditivo contratual e que se estipule todas as novas condições para que lá adiante depois, se o empregado sair da empresa ou se o empregador, enfim, o demitir, não haja questões controvertidas, porque senão essas questões vão terminar na Justiça do Trabalho. Então, o que se deve fazer? Se deve fazer um aditivo contratual especificando as novas condições de trabalho para que se diminua a possibilidade de uma eventual ação trabalhista. E quais são os direitos que os trabalhadores podem buscar caso a empresa desobedeça à legislação? Embora a reforma trabalhista trouxe várias mudanças, tanto a nível processual como de direito material, eu aconselho os trabalhadores a não deixar de pleitear os seus direitos. Aqueles direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal, horas extras, férias, 13º, FGTS, nenhum desses direitos foi afetado pela reforma trabalhista. Embora haja uma tentativa dessa lei de cercear os direitos dos trabalhadores, de ferir o direito de acesso à justiça, eu aconselho que, se o trabalhador se considerar prejudicado na relação com a empresa, ele tem que ingressar com a reclamatória trabalhista. A justiça gratuita, embora ela foi relativizada com essa reforma, há todo um arcabouço jurídico
na Constituição Federal, no Código Civil, no Código de Processo Civil, onde se diz que a justiça gratuita, a justiça gratuita ela satisfaz todo o processo. A Lei 13.467, embora ela determine que somente aqueles trabalhadores que ganhem 40% do teto máximo do regime da Previdência Social mereçam ganhar a justiça gratuita, embora concedida a justiça gratuita, mesmo assim a lei manda pagar honorários de advogado, manda pagar honorários periciais se o reclamante perder a perícia no processo. Ora, se o reclamante ganha, se o reclamante tem deferida a justiça gratuita, ela abrange todas as despesas do processo. Se a CLT, neste ponto, é mais prejudicial ao trabalhador, há todo um arcabouço jurídico que diz que a justiça gratuita para todas as despesas do processo, especialmente o Código Civil e o Código de Processo Civil. Então, todo trabalhador que se considerar prejudicado deve ingressar com a reclamatória trabalhista e não se deve se preocupar em ou ter que pagar honorários ou ter que pagar honorários periciais, tem que buscar o direito. Hoje, Luísa, quase 60% das ações trabalhistas em curso no país tratam apenas de não recebimento daquelas verbas rescisórias básicas que são férias, 13º, aviso prévio, seguro-desemprego, multa de 40%, FGTS, enfim, se quase 60% das ações trabalhistas tratam somente de não recebimento de verbas rescisórias, os trabalhadores, mais do que nunca, eles têm que continuar fiscalizando a relação de trabalho e, se considerar prejudicado, que não tenham receio de ingressar com a reclamatória trabalhista.